dia. Hoje daremos sequência à nossa aula de recruta. Hoje estamos na aula 8, faltando aí as últimas 3 aulas para terminarmos o nosso curso de recrutas. Então, eu preciso que você esteja aí com o seu livro, né, para acompanhar aí junto com a nossa aula, a sua Bíblia e um caderno para você fazer algumas anotações aí que serão necessárias no decorrer dessa lição. Tá ok? Então aí se você não está com todos, obviamente, caneta, né, lápis, alguma coisa para você poder registrar tudo o que de importante ocorreu na aula de hoje. Então se você ainda não está com esse material, pode dar uma pausadinha no vídeo e ajunte os materiais necessários aí para a nossa aula. Tá ok? Então como eu falei anteriormente, a nossa aula é a ordem de batalha 8, serviço e evangelismo. Tá? Então aí temos uma leitura bíblica de Romanos 12, o capítulo 12, versos 3 a 8. Tá? Então é a nossa passagem base para a aula de hoje. Tá? Então abram suas Bíblias aí em Romanos 12, versos 3 a 8. E na minha Bíblia diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha sobre si um mesmo conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então é essa a passagem pela qual nos basearemos para a aula de hoje, tá ok? Então continue com a sua Bíblia aberta aí, mas nós vamos continuando aqui a sequência do livro. Ele diz: compartilhe o que fez, né? Então ele pede para que cada um de nós possamos compartilhar as regras que a gente descobriu na aula passada. Então, na aula passada a gente falou sobre relacionamento, casamentos. Então, essas 3 regras, ela fala sobre o casamento bem-sucedido. Então, se você não se lembra do que a gente reprisou na aula passada, você pode pensar no que nós falamos a respeito do exemplo que Jesus tem com a igreja, né? De como podemos nos portar, como a mulher, por qual motivo a mulher ela acaba se tornando submissa, no bom sentido da submissão, como o homem pode amar a esposa como Jesus amou a igreja, né? Então nós temos que amar a nossa esposa, né, conforme Jesus amou a igreja. Como foi isso? Como a gente falou na aula passada, dando a vida. Jesus deu a vida pela igreja, né? Então, a partir do momento que a nossa esposa ela se sentir confortável, ela se sentir acolhida, ela se sentir protegida, ela saber que o intuito do marido é amá-la, é protegê-la com todas as suas forças, ela dará mais ouvidos à voz do marido e, consecutivamente, aí a gente começa a entender um pouquinho essa questão da submissão. Mas essa submissão a gente pode mudar essa palavra para confiança. É saber que aquilo que o marido faz é em prol da família, né? Então é em prol do bem do lar. Então que você possa relembrar um pouquinho, se não estiver lembrando da nossa última aula, que você olhe no livro, a aula anterior, para que você possa recordar um pouquinho, né? E a aula em si, ela vai falar sobre serviço e evangelismo. E essas 2 ações, elas estão interligadas e a gente vai ver isso durante a aula, tá ok? E aí, preste atenção, tá dizendo assim: agora vamos falar de compromisso prático com Jesus Cristo. Discipulado com os pés no chão, né? Então agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre devidamente o que é esse serviço,
Né? Então, o serviço ele vai requerer da gente o quê? Um discipulado com os pés no chão. O que eu entendo, né, com um discipulado com os pés no chão? É um discipulado que ele está firmado na palavra de Deus. Né, que você utiliza da palavra de Deus para que ela seja o seu guia, tanto no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus, e aqui mais especificamente para o serviço da obra de Deus, né, para que a gente possa exercer o dom que Deus nos deu, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de uma forma correta. Então, o discipulado, ele deve ser um discipulado pautado na Bíblia, com os pés no chão, firme na rocha que é Cristo Jesus. Segundo ponto, ser um soldado salvacionista. Então, o que quer dizer ser um soldado salvacionista? Por que nós vamos falar de ser um soldado salvacionista? Porque nós estamos num curso de recrutas, que é um curso para se tornar membro do exército de salvação. Então, neste curso, a gente precisa também entender que o serviço ele vai se enquadrar dentro do exército. Então, o que eu preciso linkar quando eu falo de serviço e de exército? Saber exatamente qual é o serviço do exército de salvação na terra, para a humanidade, para o que Deus levantou o exército de salvação. E como eu já falei em algumas outras vezes em aulas anteriores, é importantíssimo saber se para o que Deus nos chamou se enquadra no que está dentro do exército, para que a gente não fique muitas vezes dentro da igreja e deslocado. Por exemplo, usando um exemplo mais prático, o exército ele foi instituído por Deus para o quê? Para ajudar o necessitado, para auxiliar as pessoas em todas as áreas da sua vida, quer seja na sua vida espiritual, na sua vida psicológica, na sua vida familiar, na sua vida física, né? Então o exército ele foi levantado para ajudar principalmente as pessoas que têm mais necessidade. Então o exército ele é muito voltado para a obra social, para o auxílio dos moradores de rua, dos drogados, das prostitutas, e todas as pessoas, pessoas refugiadas, né, que acabam em desastres naturais, enfim, né, em todas as situações onde há necessidade de uma intervenção de uma intervenção de uma forma de auxílio emergencial também. Então, a gente precisa entender que esse serviço dentro do exército, ele precisa ser feito. Então, a igreja, o Exército de Salvação, ela não só trabalha com a igreja física, né, ali onde tem seus cultos, suas reuniões, mas também a igreja ela é convidada a sair às ruas e ajudar as pessoas que lá estão buscando mudar de vida, ou que muitas vezes não tem uma outra opção para mudar de vida. Então, é muito importante, e eu não poderia não mencionar isso na aula de hoje. E aí depois, né, já reforçando o que eu tenho dito, há muito trabalho a ser feito, há pessoas que precisam ouvir de Jesus, há uma guerra a ser vencida e o exército de Deus precisa de você. Está na hora de tratarmos do assunto serviço e evangelismo. Então nós vamos agora continuar a falar mais um pouquinho sobre serviço. E aí no Entre na Brincadeira tem uma pequena história aí que diz assim, né? Pedro piedoso é santo demais. Ele acredita que devemos simplesmente orar e não fazer nada até recebermos uma palavra especial de Deus. Felícia frenética é ocupada demais. Ela vai a cada noite ao exército e está tentando fazer ainda mais para Deus. Eles se encontram para debater a verdadeira vida cristã, o que os outros membros do grupo pensam a respeito. A gente aqui não vai poder debater a respeito desse cenário, pelo menos não agora, mas aqui o que a gente vê é um pouquinho de extremos, né? Uma pessoa que ora muito, mas não faz nada, e uma outra pessoa que faz muito e não ora, e não busca a direção de Deus. Então a gente tem que, na nossa vida, ela tem que ter um equilíbrio. A gente tem que orar, ler a nossa Bíblia, buscar a direção de Deus sim, mas não tem que ficar a vida toda esperando a direção de Deus, né? Deus ele fala todo o tempo, né? O texto diz bem aqui, uma palavra especial de Deus, né? Aquela pessoa que quer ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, assim, Deus mesmo falando,
vai e faça tal coisa. Sendo que Deus muitas vezes manda outras pessoas ou a palavra para nos direcionar e fazermos a obra dele. Mas as pessoas, algumas pessoas que acabam esperando demais. Estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. E Deus já falou por diversas vezes, por diversas pessoas, e aquela pessoa acaba continuando ainda esperando uma palavra extremamente sobrenatural de Deus. Não que isso não vá acontecer, mas Deus ele fala da maneira que ele quiser, não é da maneira que a gente espera que ele fale. E também não podemos ser aquela pessoa que acha que as obras vão fazer tudo. Então ela vai trabalhar demais, quer estar em todos os cultos fazendo alguma coisa, quer estar em todas as atividades fazendo alguma coisa e não quer buscar de Deus aquilo que Deus quer realmente para a vida dela. Então a gente não pode ter nada no extremo, né? Nós temos que trabalhar e orar. Já diz até uma música do nosso cancioneiro, né? Preste atenção. E aí no Preste Atenção a gente vai falar sobre serviço. Com respeito ao serviço cristão, devemos encontrar uma atitude mais equilibrada do que a de Pedro piedoso ou a de Felícia frenética. Existem 3 regras para o serviço cristão efetivo. Então aí nós temos 3 regrinhas aí que o livro nos dá. Descubra os seus dons, planeje o seu tempo e dedique o seu dinheiro. Vamos seguir essas linhas de pensamento. Então o texto ele nos dá aí 3 pontos, né? 3 regras para que a gente possa executar o serviço dentro da igreja, né? O serviço dentro da obra de Deus, acho que é mais completo, né? O serviço dentro da obra de Deus de uma maneira mais efetiva. Então aí o primeiro ponto é descobrir os seus dons. E aí ele pede para que nós leiamos novamente o texto de Romanos 12, 3 a 8. Então aí eu peço para que você leia, a gente não vai ler aqui na aula de novo para não estender muito, né, o tempo da aula, mas aí eu dei meio que uma separada no texto, né, em umas 3 ou 4 partes, né? Então a primeira parte do texto o apóstolo Paulo ele fala para a gente, para que a gente seja humilde, né? O verso 3, né, a parte do verso 3, o versículo 3, o apóstolo fala que para que a gente tenha humildade, para que a gente, né, não tenha um conceito mais elevado do que a gente deva ter, mas que a gente se paute o nosso trabalho, os nossos dons, o nosso serviço, que ele seja pautado no tamanho da nossa fé. Então, quanto mais a gente conseguir exercitar a nossa fé, desenvolver a nossa fé, maior será o nosso trabalho, maior será a ação dos dons que Deus tem para cada um de nós. Né? Do verso 4 o verso 4 e 5 é quando o apóstolo ele fala sobre, ele faz a comparação dos dons com o corpo. Né? E isso é uma parte muito importante quando a gente fala dos dons, né? Que cada um de nós tem um dom específico. Né? Mas todos esses dons eles se completam e eles se juntam formando um corpo, né? Ele usa o exemplo de um corpo ele é formado por vários membros. Então aquele que louva, que louve, aquele que pregue, aquele que profetiza, aquele que cure. Então cada um, aquele que ensina, que ensine. Então cada um tem um dom. E esse dom ele é para que o corpo de Cristo ele seja completo, para que todos nós, e aí eu repito, todos nós, isso não é para alguns, é para todos os que estão no corpo de Cristo, para que todos possam exercer um dom que foi dado por Deus, né? E aí na terceira parte do texto, ele que é do verso 6 ao verso 8, aí ele cita um pouquinho dos dons, né? Então, se o seu dom é X, faça-o, se é Y, faça-o. Então ele, depois de explicar para a gente, primeiro, que a gente deve ser humilde com relação aos nossos dons, ele fala para que a gente entenda que nós fazemos parte de um corpo e todos nós devemos agir em conjunto, porque os dons eles são dados pelo mesmo Espírito. Então grave isso, que isso é muito importante,
eles são feitos para agirem, conjuntos para agirem no mesmo propósito determinado por Deus. E aí, no segundo, ele fala um pouquinho de alguns dons e que nós devamos utilizar esses dons, né? Então, aí continuando o livro, ele fala, esta não é a única lista de dons espirituais no Novo Testamento. E aí tem Efésios, e aí eu peço que você também pare e leia, que é muito importante, essas leituras complementares, é muito interessante, que é em Efésios 4, 11 a 13, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, e 1 Pedro 4, o verso 10 e o verso 11, desculpa. E aí o texto diz, a mensagem é clara, o Espírito Santo dá dons e habilidade para todos, para todos. Estes são dons dados para usarmos em serviço. Ninguém possui todos os dons, como também não há ninguém sem nenhum dom. O serviço cristão precisa de todos nós. Então isso é muito importante. Não adianta, se Deus te deu o dom de profecias, não adianta você falar, mas eu queria o dom de línguas, eu queria o dom de ter uma voz boa para cantar, ou de pregar bem. Se todo mundo tivesse todos os dons, nós nos tornaríamos autônomos, né? Então nós não precisaríamos mais do auxílio do outro irmão para que exercesse outra função. Então, nenhum de nós, há, logicamente, pessoas que vão ter 1, 2, 3 dons, né, a mesma pessoa, mas ninguém terá todos os dons, como também ninguém terá nenhum dom. Deus nos dá dons a todos para que todos nós possamos ser úteis, e ativos na casa de Deus ou no serviço de Deus. Então, aí leia essas passagens. 1 Coríntios 12 é muito importante, ele reforça um pouquinho o que eu falei, que é o verso 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Né? Um versículo aí desse trecho de 1 Coríntios, né? Que reforça, o dom ele é feito para o serviço do bem comum. Se você está fazendo um serviço na igreja, é para o bem comum da igreja. Se você está fazendo um serviço comunitário, é para o bem comum da comunidade. E isso tudo é para o bem comum do próprio Deus. É para que a obra de Deus ela possa avançar da maneira que Ele quer. Aí, converse a respeito e anote. E aí você precisa descobrir os seus dons. Como? Então agora o texto, o livro aqui ele nos dá o quê? Algumas maneiras, né, de entender, porque muitas vezes a gente está na igreja e aí quando a gente fala de dom, a pessoa fala, não tenho nenhum dom. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não conseguiu ainda identificar ou ter uma clareza no dom que ela tem. Então aqui o livro ele vai nos dar 3 passos de como nós podemos descobrir os nossos dons. E a primeira coisa é pergunte a Deus. Ao orar, peça a Deus para ajudar-lhe a descobrir e a desenvolver os seus dons. Então, se a gente não tem uma clareza naquilo que eu vou fazer dentro da igreja, é importantíssimo a gente buscar a Deus, né? Dobrar os nossos joelhos, orar, ler a nossa Bíblia e buscar o entendimento de Deus sobre o que Ele quer de nós. E aí é muito interessante que o texto diz, né, que não só descobrir, mas também aperfeiçoar. Porque, por exemplo, a pessoa ela pode ter um dom de estar no louvor, né? E aí ela quer aprender um instrumento e às vezes aí ela não sabe qual instrumento ela vai tocar ou em qual instrumento ela vai se empenhar. Então, qual que é a melhor forma? Buscar a direção de Deus. Porque eu gosto de violão, mas também gosto de contrabaixo, mas também gosto de bateria, mas também gosto de teclado. Às vezes a pessoa ali não tem aquela definição em qual instrumento ela vai tocar. Então, peça direção a Deus, né? O direcionamento de Deus sobre o que Deus quer que você faça. Né? E aí sim você conseguir aperfeiçoar mais o seu dom e assim com todos os outros dons, né? Se é de profecia, busque mais a Deus, buscar cada vez mais conhecer e ouvir a voz do Espírito Santo para que você possa exercer o seu dom de uma maneira mais correta, né? Para que a gente muitas vezes não
exerça o nosso dom de uma maneira leviana ou por emoção e não pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa é ore, peça a ajuda de Deus. Segundo ponto, pergunte a si mesmo, né, honestamente, quais são os dons que você acha que tem, né? Então, se há uma autoanálise, né? Eu sou desafinado, então eu vou querer cantar? Não dá, né? Mas eu gosto muito de cantar, mas tudo bem, você pode louvar a Deus, mas isso ele é um dom, é aquilo que você vai usar exatamente, ou é para sua edificação, né? Louvar, todos nós podemos e devemos louvar a Deus, mas nem todo mundo é afinado o suficiente para poder cantar bem, ou cantar, né, num louvor, por exemplo. Ou às vezes a pessoa quer pregar, e às vezes a pessoa é extremamente tímida, não consegue vencer a timidez dela, mas ela gostaria muito de pregar, não que ela não consiga desenvolver, consegue, mas às vezes há outros dons que nela já estão mais aflorados, ou que é realmente a vontade de Deus para ela. Então a primeira coisa é ser honesto, olhar para dentro de si e falar, não, o que eu já tenho, o que Deus já tem trabalhado em mim ou desenvolvido em mim, né? E aí não seja falsamente modesto ou indevidamente orgulhoso, que isso é muito importante. Não seja, não tenho nada, não, meu dom é de ficar no banco, né? E nem modesto, e nem orgulhoso demais. Não, eu faço o que me der para fazer, eu faço. Se quiser me dar a Bíblia para eu pegar, eu prego, o violão para tocar, eu toco. Se quiser que eu ore em línguas, eu oro, profetizar, eu profetizo. O que precisar, estiver precisando, eu faço. Né? Então, não podemos ser nem modestos demais ao ponto de achar que não temos nenhum dom e nem orgulhosos demais achando que a gente consegue fazer qualquer coisa. Né? E aí, quais são os tipos de coisas que você faz bem, né? E aí você tem que ver, o dom ele é exatamente isso, né? Alguma coisa que você desenvolve com uma facilidade, né? Se é liderar, lidere. Se Deus te deu o dom de você conseguir liderar pessoas, então isso é uma coisa que vem, como a gente fala normalmente, né? Vem natural da pessoa. Você olha para a pessoa e fala, essa pessoa ela vai ser um bom líder. Não, essa pessoa ela tem um dom de canto, ela tem um dom de instrumento, qualquer instrumento que ela pega, ela toca, né? Então, o que você faz que você já tem uma certa facilidade, né? Então isso é importante também você saber. Que tipo de coisas lhe dão maior satisfação? É uma sequência da pergunta anterior, né? Que normalmente que você tem uma facilidade maior, né? Mesma coisa quando a gente fala disso, é quando a gente fala um pouco de, por exemplo, na escola. Às vezes a pessoa tem muita facilidade com matemática, mas não gosta do português. Então ela consegue fazer continhas com muito mais facilidade, desenvolver questões matemáticas com maior facilidade, mas quando é para ela pegar no português e gramática, ela já começa a ter uma dificuldade maior, e como ao contrário também. Uma pessoa que gosta muito de português e tem muita dificuldade com cálculos, né? Então, a pessoa ela acaba o quê? Gostando muito, se apaixonando. Quem gosta muito de português acaba se apaixonando muito pela leitura, né? Tem uma facilidade grande de interpretação de texto, e o matemático vai gostar de coisas mais exatas, de cálculos, de medições, de uma coisa mais lógica na questão de raciocínio. Então as pessoas elas acabam com o tempo identificando aquilo que ela gosta mais, e logicamente ela começa a ser mais propensa para aquilo. Então é muito importante você entender o que te dá alegria de fazer, né? Falando aí referência ao reino de Deus. Que tipo de coisas você crê que Deus quer que você faça? Né? Continuando esses questionamentos. Você é líder? Você é um pregador? Você é músico? Você sabe servir bem? Você administra bem? Deus já usou você para trazer cura a uma pessoa ou a uma situação? Então, se questione, né? Pense nos dons que nós temos aí nas passagens que já foram trazidas aí na página anterior. Tem alguns nas passagens são citados alguns dons. Então leia novamente essas passagens e veja qual desses dons você tem, se realmente você tem, né? E seja bem sincero, né? É muito importante a gente ser sincero. Não, eu sou um excelente instrumentista e você sabe pouquíssimo de instrumento. Eu sou um excelente pregador e você sabe pouquíssimo da palavra de Deus.
Então a gente tem que ter, né? Isso, logicamente, que tudo há evolução, há um preparo. Ninguém vai começar sendo um excelente pregador na sua primeira mensagem, nem um excelente músico na sua primeira música. Mas qual é a facilidade que você tem de exercer esses dons? E o terceiro ponto é pergunte aos outros. Às vezes, outros cristãos, e é muito interessante e importante isso, outros cristãos podem ver algo em nós que não sabemos que existe. Podem encorajar-nos a desenvolver formas que não sabíamos que seriam possíveis. Ou podem ajudar-nos a ser mais realistas se porventura tivermos uma ideia errônea de nossos dons. Então isso é importante. Se ainda depois dos outros pontos anteriores, você ainda tem alguma dúvida, pergunte a algum irmão da igreja, alguém que você tenha confiança, um servo de Deus, né? Pergunte, né? Fala, eu tenho orado, eu quero fazer para a liderança da igreja, para o seu pastor. Fale, ó, eu quero trabalhar na obra de Deus, mas eu não sei o que eu faço, né? O que você acha que no que eu possa me enquadrar? E é muito importante que a gente busque, né, de alguém de Deus que possa também nos ajudar em oração, nos dar um direcionamento, para que a gente possa exercer o dom de uma maneira mais efetiva, né? E aí, abaixo tem um exercício aí que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então, por isso que eu pedi para que cada um de vocês tivesse papel e caneta aí, para poder fazer esse exercício. Então, aí, abaixo do seu caderno, está escrito para que você complete você mesmo a tarefa à esquerda, depois pedindo para alguém do grupo que complete a tarefa à direita, não deixando que a pessoa veja o que você escreveu. Então, aí nós temos o quadro A, né? Não sei se para vocês está bem aqui, está com um zoom bom, mas enfim, a gente tem aqui o ponto A do nosso livro. E aí tem aqui, minha própria avaliação dos dons que Deus me deu. E aí você vai colocar, nessa coluna, vamos dizer assim, você vai colocar a sua própria avaliação dos dons que Deus te deu. Então, eu faço uma lista daquilo que você acha que são os dons que você tem. E aí, no lado direito, tem a avaliação de. Aí a pessoa... você vai colocar, tem a avaliação de os pontinhos dos dons que Deus me deu. Então aí vai ter, por exemplo, a avaliação do Jefferson dos dons que Deus deu para o André, por exemplo. Então o Jefferson ele vai colocar o nome dele ali e aí ele vai em cima daquilo que ele já ouviu, conhece o André, ele vai colocar ali os dons relacionados ao André. Então é isso que eu vou pedir para vocês. Então você vai fazer uma lista dos seus dons, uma autoavaliação sua, e aí cada um de vocês vai fazer uma avaliação de todos os outros alunos. Então a Ana vai fazer a do André, da Sueli, do Jefferson e a dela, certo? A Sueli vai fazer a dela própria, a do André, do Jefferson, da Ana e assim sucessivamente. Então você vai fazer a sua autoavaliação dos seus dons e vai fazer uma avaliação dentro dos seus conhecimentos dos outros 3 integrantes da sala, tá ok? Então aí eu preciso que vocês façam isso para que depois lá no grupo do WhatsApp vocês mandem pra gente, me mandem uma foto da folha de vocês com os dons que vocês acham que tem e os dons que vocês acham que as outras pessoas têm, tá ok? Espero ter ficado claro aí como é que vai ficar esse exercício, tá ok? E aí agora a gente vai falar sobre o segundo tópico, que é decida o seu tempo. Recebemos todos os nossos dons de Deus, nosso Criador. Quando somos verdadeiramente comprometidos com Cristo Jesus, nosso Senhor, como Senhor, todo o nosso tempo pertence a Ele. Nosso serviço para Deus não abrange somente atividades com as quais nos envolvemos no exército. Nosso trabalho, estudo, lazer, deveres familiares, etc., são maneiras de servirmos a Deus. Precisamos encontrar o devido tempo e equilíbrio para dividir o nosso tempo. Isso é muito importante.
A primeira coisa quando a gente fala em decida, né, defina, divida o tempo, é entender que todo o nosso tempo ele pertence a Deus, né? A partir do momento que nós nos encontramos como servos de Cristo, a nossa vida pertence a Ele, né? Nós somos servos, escravos de Cristo. Então, todo o nosso tempo ele deve ser dedicado a Ele. Tudo que fazemos tem que ser feito para glorificar a Deus. Então a gente tem que entender que o nosso tempo com Deus não é só dentro da igreja. Ah, eu estou na igreja, eu vou para a igreja todo domingo à noite, esse é o tempo que eu dedico a Deus. Está errado, né? Em todo lugar onde a gente estiver, a gente tem que sim dedicar o nosso tempo a Deus, né? Então nós temos que encontrar o que o texto nos diz, um equilíbrio, né? E aí a sequência do livro ele vai nos dar uma forma de entendermos melhor como equilibrar o nosso tempo, tá? Então aí seguindo, faça no seu caderno uma tabela de tempo conforme o modelo abaixo, utilizando as seguintes abreviações. BO, que é a leitura da Bíblia e oração particular. T de trabalho, E de escola ou estudo em casa, L de lazer, F de deveres familiares, ES, atividades e deveres salvacionistas, e o O, outras atividades ou responsabilidades. Então aí, temos aí a tabela B, né, que ela está dividida em linhas, né, cada linha referente a um dia da semana, e aí 4 colunas, né, contando mais 3 colunas que a gente preenche, que é manhã, tarde e noite. Então o que você vai fazer? Vai transpassar essa tabela para uma folha, aí que você tem aí para fazer o exercício, vai reproduzir essa tabela lá, e aí você vai colocar siglas referente a cada período do dia. Então, na segunda de manhã, o que você faz? Ah, eu trabalho. Então, você vai colocar lá o texto de trabalho. À tarde, o que você faz? De noite, o que você faz? E assim sucessivamente em cada dia da semana. Tá ok? E aí, durante as próximas semanas, reflita em como o seu tempo está dividido. Há o devido equilíbrio entre trabalho e lazer? Então, aí, qual é a finalidade dessa tabela? Para que você entenda como você tem administrado o seu dia, o seu tempo, os seus afazeres, o quanto você tem dedicado para cada coisa, para que você veja se realmente você tem dedicado o seu tempo de uma forma sadia e equilibrada, tá ok? Para que você possa entender melhor como você tem processado aí o seu dia. Aí tem a última pergunta aqui, só refazendo. Ao devido equilíbrio entre o trabalho e lazer, então aí eu preciso que você se autoanalise aí após preencher essa tabela. E a mesma coisa, você faz esse exercício, preencha a sua tabela, tire uma foto para você também mandar para mim lá no grupo do WhatsApp, para que eu possa ver junto com vocês, primeiro que vocês estão se comprometendo com a aula e fazendo exercício, e a segunda coisa é como é que você tem administrado o seu tempo. E aí, em cima da sua tabela, né, depois, você está dando pouco tempo para as atividades salvacionistas ou demais? Que é importante também. Muitas vezes que nem a gente falou lá do Pedro P12 e a Felícia Frenética. Você tem dedicado muito ou pouco tempo, né, para as atividades da igreja, né? E aí, seguindo, dedique o seu dinheiro. Tome nota cuidadosamente. A regra é dedicar, não doar o seu dinheiro. É igual ao seu tempo, tudo pertence a Deus. Outra vez, divida-o de forma sistemática. Eis aqui um método que tem suas raízes na Bíblia e que é útil para os cristãos. É muito simples. Devolva uma 10ª parte do seu dinheiro ao Senhor. Esse sistema simples tem muitas vantagens. Por exemplo, significa que ao invés de você dar o que sobrar do seu dinheiro, depois de cumprir todas as suas obrigações financeiras, você realmente coloca a Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Significa que quanto mais você ganhar, mais você vai dar. Significa que Jesus realmente é o Senhor de uma das áreas mais importantes da sua vida. Significa que você descobrirá a alegria e a satisfação de dar a Deus. Então, é um tema sempre muito delicado para a gente tratar, quando a gente fala de recursos, né? Quando a gente fala do nosso dinheiro, daquilo que a gente
né, suou para conquistar ali no mês. Né? Então, é muito importante. Primeira regra, é a regra bíblica, né? Devolva a 10ª parte daquilo que você recebe. Né? Eu sempre brinco quando eu falo de dízimo, eu falo, eu sou louco para dizimar R$1.000, né? Para que meu dízimo seja R$1.000. Por quê? Quando acontecer isso, é porque eu vou estar ganhando R$10.000 por mês. Né? Então é uma 10ª parte, eu vou dar 1.000, vou ficar com 9.000 na minha conta. Né? Então, eu tenho que buscar ser fiel a Deus em tudo que eu faço, né? E no dízimo eu tenho que ter fiel, né? E a palavra de Deus diz, né? Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Deus ele vai te abençoar a partir do momento que você for fiel a Ele. A partir do momento que tudo que você fizer, você faça com fidelidade ao Senhor, né? Dedique a sua oferta, o seu dízimo como as primícias, né? A primeira coisa que você tem, seja um bom mordomo, seja um bom administrador do seu dinheiro, para que você consiga ser fiel nos seus dízimos, para que Deus ele te dê mais, você precisa ser um bom administrador daquilo que você já tem. Né? Se você não consegue com R$1.000, você não consegue viver a sua vida, né, e dizimar, você não vai conseguir fazer isso com 1.500, com 2.000, com 3.000, com 5.000, porque você é uma pessoa, vamos dizer assim, gastona, né? Eu gasto muito dinheiro, se eu tenho 1.000 eu gasto 1.000, se eu tenho 5.000 eu gasto 5.000, então o dinheiro nunca dá. Nunca dá. Se hoje eu estava comendo pão com manteiga, ganhando 1.000, ganhando 2.000 agora, eu não vou comer nunca mais pão com manteiga. Agora é só pão com queijo e presunto e derivados para cima. Né? E aí quando eu ganhar 5.000 agora, eu só vou comer pão, eu não como mais. Agora eu vou comer outras coisas no meu café da manhã. E assim sucessivamente. A gente vai aumentando muito o nosso padrão de vida. Não que isso não deva acontecer, mas isso deve acontecer com equilíbrio. Né, para que isso não sobreponha todas as outras coisas, não sobreponha também a sua forma de dizimar. Então, fique atento a isso. Né? O seu dinheiro também ele deve ser dedicado a Deus. E aí, abaixo há uma outra tabela a ser copiada e preenchida em seu caderno, que poderá ajudá-lo no seu planejamento e no seu ato de dar. Escreva quanto você gasta por mês em. Então, aí você vai fazer mais uma tabelinha. Pode colocar cada item um abaixo do outro aí e na frente os valores, né? Quanto que você gasta com roupa, quanto que você gasta com divertimento, quanto você gasta com revistas e jornais, viagens, alimentos, aluguéis e contas, educação, outros, né? Então coloque aí mais ou menos, se você não tem uma estimativa muito boa, já é um indício também que você não tem um excelente controle financeiro. Né? Saber, por exemplo, quanto que eu gasto, quanto é o meu teto de gasto, por exemplo, com compra. Eu com compra de mercado eu posso gastar no máximo R$300. Então você tem que saber mais ou menos que quanto que você gasta com conta de água, luz, telefone. Eu gasto tanto. Então a gente tem que ter uma noção mais ou menos dos nossos gastos mensais aí, porque senão a gente de duas uma, e a segunda é a que mais acontece, ou vai sobrar dinheiro ou com certeza vai faltar dinheiro, né? E aí você vai fazer essa listinha para quê? Para que você, como diz aí na frente, para que você possa comparar o resultado com a quantia que você dá para a obra do Senhor a cada mês, né? Então nesse exercício você vai ter uma ideia de que somados todos esses valores, eu gasto X, desse X, e quanto que você dá de oferta na igreja? Você vai ver as grandezas, como elas são diferentes, né? Como eu tenho muito recurso que eu dou para a igreja, que eu utilizo na minha vida, e como é pouco recurso que eu dou na igreja. Então a gente precisa ter essa noção do quanto que eu utilizo e o quanto que eu dou para a igreja, que é muito mais. São os 90% do meu salário, deveriam ser os 90% do meu salário ali, são utilizados para coisas para o meu bem, para o meu agrado, para as minhas necessidades, e 10% são para devolver para Deus. Para ser um soldado efetivo, é preciso estar pronto a ser um mordomo obediente. Deus necessita de seus talentos, de seu tempo e de seu dinheiro. Sendo mais exatos, Deus precisa que você lhe devolva os talentos, o tempo e o dinheiro que lhe pertence.
Tudo que você tem foi Deus que te deu. Independente se nós estamos falando de dinheiro, independente se nós estamos falando de dons e talentos, foi Deus que te deu. Né? Então Deus ele requer que você o devolva, que os seus dons sejam usados para o serviço do reino de Deus, que a 10ª parte do seu salário ela seja devolvida a Deus, porque é Deus quem tem te dado, tem te abençoado, tem te dado capacidade para poder exercer a sua profissão, para ter sucesso na sua profissão, para que você possa almejar fazer novas coisas. Então você precisa ser mais efetivo nisso. Né? Então é muito importante, e é uma coisa que você como soldado, né, primeiramente como cristão, né, principalmente porque o seu intuito é seguir a palavra de Deus. Né? Então você tem que ser fiel nos seus dízimos. Né? Você precisa ser fiel nas suas ofertas. Não adianta você querer começar uma vida de membro numa igreja sendo infiel no seu dízimo. Você hoje, como recruta, você já tem uma dificuldade de dizimar, você precisa começar a pôr isso nos trilhos. Dízimo é primícias, é uma prioridade sua como servo de Deus. É se esforçar, se organizar, se planejar para ser fiel nos seus dízimos. Isso é muito importante, é ter o entendimento de que Deus está no controle da sua vida financeira também. E aí, seguindo o ponto, converse a respeito e anote, evangelismo. Existem 4 grandes perguntas que precisam ser respondidas a respeito do evangelismo. Por que precisamos compartilhar o evangelho? Quando devemos compartilhar o evangelho? Quais são as pessoas que devemos alcançar com o evangelho? Como podemos compartilhar o evangelho? Então aí a gente tem 4 perguntas que a gente vai continuar a falar durante a aula de hoje. Tá? A primeira pergunta: por que precisamos compartilhar o evangelho? Não precisamos gastar muito tempo com isso. Recordam-se do nosso estudo de doutrina? Então isso foi uma coisa que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Então, Deus, por que nós precisamos compartilhar o evangelho? Então aí tem uma ordenzinha. Deus ele nos criou. Todos nós temos pecados e nos revoltamos todos nós temos pecado e nos revoltado contra ele. Jesus morreu para perdoar o nosso pecado e trazer-nos de volta a Deus. Devemos aceitar pela fé o que Jesus fez por nós. Precisamos compartilhar o evangelho porque é a única maneira pela qual os homens e mulheres podem reconciliar-se com Deus. É o único caminho para a vida real, é a única resposta à mais profunda necessidade do mundo. Então, por que nós precisamos compartilhar o evangelho? Porque é a única maneira pela qual as pessoas podem se reconciliar com Deus. É a única forma que nós temos hoje de nos reconciliar, de novamente nos tornarmos filhos de Deus. Então, nós aqui hoje, como classe, nós já nos reconciliamos com Deus. Nós já aceitamos a Jesus como o nosso Salvador. Nós já fazemos parte da família de Deus. E agora a nossa função é o quê? Levar outros a este Cristo. A reconciliar-se com Deus. A entenderem que eles necessitam dessa reconciliação para ter uma nova vida, para herdar a vida eterna com Deus. Quando devemos compartilhar o evangelho? A resposta aqui é um pouco mais complicada. Obviamente, compartilhamos o evangelho através de nossa participação no exército. Né? Obviamente, nossa função dentro da igreja também é de compartilhar o evangelho uns com os outros. Compartilhamos o evangelho também ao dar nosso testemunho, ao participar das reuniões, ao tocar na banda, ao cantar na brigada, ao usar uniforme. Porém, essas não são as únicas maneiras. É até possível que não sejam as maneiras mais importantes de compartilharmos o evangelho. A verdade é que o cristão é chamado para compartilhar o evangelho em todas as horas. No trabalho, na escola, no lazer, com os amigos, em casa, com a nossa família. Onde e quando quisermos é hora e lugar de compartilhar o evangelho. Você é a pessoa mais indicada a fazê-lo.
Então é muito importante isso, né? E seja, eu já peço para que você seja um entendedor disso, né? Porque a gente tem que usar o nosso tempo também com sabedoria. Concordo e acredito plenamente que a gente deve ser um cristão no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Mas esse compartilhar do evangelho ele deve ser feito de forma sábia, para que isso gere frutos, né? Para que a gente não seja, como a palavra de Deus diz lá, a parábola do semeador, não saia jogando semente nos lugares onde elas não vão dar fruto. Como você quer dizer isso, Denis? É o quê? É plantar a semente numa terra boa. E a gente vai falar disso mais para frente na aula, né? Mas o que é isso? Como é que uma terra é boa? Prepara a terra, né? A gente não pode sair com uma metralhadora atirando para todo lado, falando para quem não quer ouvir, fazendo de maneira abrupta, grosseira, despreparada, né? Então a gente tem que ter sabedoria ao falar a palavra de Deus. Jesus, quando ele veio à Terra, ele tinha muita sabedoria ao falar e isso atraía multidões, né? Então a sabedoria ao falar, ela vai atrair as pessoas a você. Quando as pessoas necessitarem de alguma ajuda, elas vão procurar a você. Elas não vão, não, eu estou precisando de ajuda, mas com o Denis eu não falo, né? Então se atente a esses pontos. Tenha sabedoria ao falar, prepare o caminho para que você possa falar da palavra de Deus e assim conseguir abençoar as pessoas. Quais são as pessoas que devemos alcançar com o evangelho? Em uma palavra, todos. Mas é claro que você não pode alcançar a todos. Todavia, há muitos que você pode alcançar dentro de seu círculo de influência. Você pode pensar, não conheço tantas pessoas, certo? Então experimente esse exercício. Escreva o seu próprio nome no círculo do centro, depois descreva 2 nomes para cada um dos outros círculos de pessoas que você conhece e que não são cristãs comprometidas. Então, se tudo der certo, aqui do nosso lado vai aparecer esse diagraminha aqui que eu quero que vocês façam no caderno de vocês. Então aí no círculo central você vai colocar o seu nome e aí nos círculos você vai colocar as pessoas referenciadas dentro dele. Então lá tem família, corpo, lazer, vizinhos, serviço e escola. Então dentro de cada círculo você coloque pelo menos o nome de 2 pessoas, né, que elas não sejam cristãs ou que elas não sejam um cristão comprometido. Então, você vai colocar essa relação de pessoas. Aí, o círculo, esse diagrama, como ele tem 5 círculos aí fora o que vai ser o seu nome, então a gente já entende que aí pelo menos são 10 pessoas que você pode falar do evangelho. Né? Oxalá, né, quem dera se a gente conseguisse trazer 10 pessoas por ano para a igreja. Né? Ou que a gente conseguisse aí 50%, 5 pessoas, né? Uma de cada ciclo dessas 2 que você investiu, da sua família, da sua igreja, do lazer, dos vizinhos, do serviço ou dos seus estudos, que você pudesse falar, começar, como eu disse anteriormente, preparar a terra, né? E falando bem, vamos dizer dessa forma, bem informalmente a respeito de Cristo, né? De uma maneira bem mais suave, e com o tempo você ir aprofundando, né, um pouquinho, e aí convidar a pessoa para ir para a igreja, e entendeu? Preparando a terra para aquela pessoa, para que ela pudesse se achegar na igreja. Então, isso vai te dar já uma boa visibilidade de como você pode levar o evangelho. Para quem você pode levar o evangelho? Porque às vezes a gente fica perdido. Para quem será que eu vou pregar? Para quem será que eu vou ministrar? Para quem será que eu vou falar? E na verdade você pode compartilhar o evangelho com pessoas que já estão no seu círculo de amizade, ou de, como o texto diz aqui, seu círculo de influência há muito tempo. E muitas vezes você está pensando, não, eu vou ter que ir lá na praça do forró, pregar lá no calçadão, sendo que você pode começar a desenvolver o seu dom, né, o evangelismo também, porque o evangelizar é para todos, tem pessoa que tem o dom de evangelismo mesmo,
né, que vira um missionário e vai fazer uma obra muito mais efetiva na questão de evangelismo, mas todos nós devemos falar do evangelho, todos nós devemos agregar pessoas para Cristo, né? Então aqui você já vai ter essa visibilidade de quantas pessoas ou quais pessoas você pode começar a iniciar o seu processo de evangelismo. E é fundamental que nós façamos isso o quanto antes, que nós comecemos a preparar o terreno para que as pessoas possam conhecer a igreja, possam conhecer a Cristo e possam se converter. E aí, no fim, abaixo do diagrama aí tem essas pessoas com que você... Essas são as pessoas com quem você deveria compartilhar o evangelho. Como podemos compartilhar o evangelho? Essa é uma pergunta que a maior parte dos cristãos nos faz. Eis algumas orientações simples, né? E aí vem o que eu já tenho falado agora há pouco, preparando o caminho. Primeiro, você deve orar, né? Então vocês fizeram lá o diagrama com as pessoas, colocou o nome das pessoas ali. Coloque pessoas que realmente você vai iniciar esse processo de evangelismo, não seja só aleatório. Coloque pessoas realmente para quem você tem, a pessoa de preferência que a pessoa já tem uma confiança em você, que já entende um pouquinho, conhece um pouquinho da sua vida cristã, né? Então, coloque essas pessoas. Aí depois você vai fazer o quê? Prepare o caminho. Você deve orar pedindo orientação, o poder do Espírito Santo. Lembre-se, nós não podemos converter as pessoas. Quem faz isso é Ele. Essa é uma obra de Deus. Nós somos apenas canais do seu poder. Então, a primeira coisa, a gente deve orar pedindo para que Deus nos mostre como nós devemos falar. Né? Deus ele vai mostrar um caminho, ele vai dar uma estratégia, vai acontecer alguma situação para que Deus starte esse momento de você começar a falar de Cristo para essas pessoas. Né? Ore pedindo orientação e poder do Espírito Santo. Né? Porque se for apenas as nossas palavras, os nossos conhecimentos, não vai haver conversão. O efeito não vai acontecer, porque isso não vem de nós, é de Deus. O trabalhar, o mover, o Espírito Santo agir é coisa de Deus, não é nossa. Nós somos apenas o instrumento. Aí é onde a gente volta a falar, os nossos dons e o nosso serviço, quando eles estão sendo dedicados para Deus, Deus ele nos usa para este serviço. Depois, desenvolva a amizade com a pessoa que Deus colocou em seu coração. Quando uma pessoa já conhece e confia em você, ela estará mais pronta a ouvir o que você tem a dizer. Finalmente, seja sensível à orientação do Espírito Santo, sensível à oportunidade certa, sensível às necessidades do indivíduo. Então é muito importante. Por isso que a aula já, né, ela já nos coloca primeiro ao quê? Para que a gente faça esse início de evangelismo com pessoas que são próximas da gente. E aí a gente estreite mais esse relacionamento, né? Converse mais com as pessoas e aí a gente possa preparar um caminho, né? Aí que eu falo, preparar a terra, arar, adubar, né? Regar, né? Colocar tudo que é necessário para que quando a semente for plantada, ela possa germinar, florescer e lá na frente também frutificar. Né? Então a gente tem que buscar essa orientação. Segundo ponto, compartilhando a sua fé. Para levar alguém a Cristo, é preciso fazer duas coisas. Não pregue às pessoas, não seja tão ansioso para falar que acabe esquecendo de ouvir. Então é muito importante. Não pode ser um monólogo. A nossa vida não pode estar pautada e voltada somente para aquilo que a gente tem a dizer. E não ouvir as necessidades, as dificuldades, os poréns ou porquês das pessoas. É muito importante a gente ouvir. Isso acaba, quando a gente para ouvir e ouve com sensibilidade, a gente acaba ainda mais tendo argumentos para poder embasar os nossos argumentos. Então ouça, é muito importante. Explique, porém, a elas como podem tornar-se cristãs. Um dos guias mais simples é o passo a passo é aquele que se encontra na doutrina 7. Usando a Bíblia com sensibilidade, você poderá explicar que para tornar-se cristão,
uma nova criatura em Cristo devemos. E aí, lá no finalzinho do livro, nós temos as doutrinas, então você pode ali ler a doutrina, né? Cremos que o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a regeneração pelo Espírito Santo são necessárias para a salvação. Então aqui tem alguns passos de como os passos pelos quais nós precisamos passar para sermos salvos. Então, como diz a doutrina e como diz aqui a aula, né? É uma sequência daquilo que nós cremos, nós professamos como parte da nossa fé. Então é arrepender. O arrependimento é muito mais do que lamentar-se. É uma mudança de coração e mente que leva a uma nova direção. Uma nova direção de vida. Devemos rejeitar tudo o que está errado. Isaías 55:7. Devemos voltar para Deus e começar a seguir a Jesus aonde quer que ele dirija. Então, o primeiro ponto é o arrependimento. A gente tem que levar a pessoa a se arrepender. Isso, o se arrepender é o quê? É mudar a direção. É entender que as atitudes, as ações que a pessoa fazia era errada. E aquilo a afastava de Deus. E o que ela precisa? Não praticar mais aquilo. Ter uma mudança de comportamento, de mentalidade, né, de entendimento do que é ser um cristão. Então, ela precisa se arrepender e rejeitar tudo que está errado, né? E aí, depois de rejeitar, voltar-se para Deus, crer que Cristo ele é o caminho correto a seguir e se voltar para a direção que ele tem dado para cada um de nós. Segundo, crer. A fé não significa apenas acreditar em coisas sobre Jesus. A fé significa ter confiança em Jesus. Devemos confiar em seu caráter. Ele é o Filho de Deus, né? Devemos confiar em sua obra. Sua morte na cruz apaga todos os pecados. Devemos confiar em suas promessas. Ele vive e cumpre todas as suas promessas. Então é muito importante. A nossa crença em Deus não pode ser. Até o diabo acredita em Jesus. Né? Então, crer somente, acreditar somente em Cristo não é o suficiente. A gente precisa confiar, saber do caráter de Jesus, saber que ele é o Filho de Deus, crer que ele realmente veio mandado por Deus e que ele é Filho de Deus. Né? Acreditar na obra dele, acreditar no propósito, que o propósito dele de vir aqui na terra e morrer por nós realmente foi para apagar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o livre acesso. E confiar nas promessas, saber que tudo aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Ele cumpre as promessas que ele tem feito. Né? E aí a gente tem algumas passagens para embasar essas afirmações aqui. O terceiro tópico aí do item 2 é nascer de novo. Quando deixamos os nossos pecados e confiamos em Jesus, algo acontece conosco. O Espírito Santo entra em nossa vida e nos transforma em novas pessoas. João 3,5, 2 Coríntios 5,17. Não é sempre que nos sentimos diferentes. Esse não é o fato mais importante. O que importa é que somos diferentes. Então, é muito importante aí o nascer de novo, né? O processo de arrependimento, de conversão, é entender que nós confiamos em Jesus os nossos pecados, né? O Espírito Santo, entender que a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e é isso que traz a transformação. Não é uma coisa que vem de nós para o mundo, é uma coisa que vem de Deus para conosco. Essa transformação nas nossas atitudes é um trabalhar de Deus em nós. Encoraje, aí o ponto B, ainda falando do compartilhando sua fé. Encoraje a pessoa com quem esteja compartilhando. Depois de termos explicado o caminho da salvação, né, depois de termos falado sobre o arrependimento, sobre crer e sobre nascer de novo, devemos encorajar as pessoas a um comprometimento. Naturalmente, devemos também tomar cuidado para não forçar uma decisão ou obrigá-la a isso.
Contudo, se a pessoa estiver pronta para entregar a sua vida a Cristo, poderá ser de ajuda a fazê-lo repetir a seguinte oração ou outra semelhante. Então é muito importante. E aí que eu falei, em todo o processo de preparação, a gente deve estar sensível, porque em todo o processo nosso de preparar a terra, explicar o processo, e até que a pessoa ela realmente fala, não, hoje eu quero aceitar a Cristo Jesus, a gente tem que ter muita sensibilidade para que aquilo não seja mais por, mais pela, o Denis tem feito um maior trabalho comigo, tal, acho que eu vou aceitar. Que não seja uma coisa mais, vamos dizer, por camaradagem, mas que sim, a pessoa sinta no coração e seja ali um momento de aceitação a mesmo de Jesus de coração, né? Então a gente deve estar sensível a esse entendimento e preparando a pessoa para este momento, né? Para que realmente quando ela se sentir pronta, a gente possa também estar pronto para ajudá-la neste processo, nesse passo fundamental, que é realmente ali o momento de orar e pedir perdão a Deus pelos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. E o livro aqui, na próxima página, ele nos dá um esboço, né, de alguns passos que são importantes para que tenha uma oração de conversão, né, de arrependimento. Então aí vou ler aqui com o que está no livro, não precisa ser exatamente, mas é interessante você entender os passos, né? E para que quando você tiver essa, eu acho que rica e gloriosa oportunidade de você poder ter esse privilégio de Deus falar, hoje você vai encaminhar essa pessoa, você poder ter esse ponto também, porque eu entendo que é um momento grandioso na vida do cristão quando você consegue encaminhar uma pessoa para Cristo, quando realmente você fez todo o processo, vamos dizer assim, né? Todo o processo de plantio. Quando você falou de Cristo para aquela pessoa, você conversou com ela, você orou com ela, você teve todo um processo ali de trabalho, e aí quando você convidou aquela pessoa para a igreja, quando aquela pessoa realmente sentiu o toque de Deus e foi se ajoelhar ali para pedir, para aceitar Jesus como Salvador, para se reconciliar com Cristo, e você pôde estar ao lado dela naquele processo. Então, eu acho que é um momento de alegria extrema para nós como cristãos, poder encaminhar alguém para aceitar a Cristo. Então, aqui temos a oração. Pai, reconheço que escolhi o meu próprio caminho. Estou disposto a deixar tudo o que sei que está errado e seguir a Jesus. Jesus, agradeço-te por teres morrido na cruz para perdoar os meus pecados. Entrego a minha vida completamente a Ti e peço que o Teu Espírito Santo seja o meu guia e auxiliador. Agradeço-te, Senhor, por teres ouvido e respondido à oração em nome de Jesus. Amém. Então aí, os passos da oração, né? Logicamente reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que foi até esse momento ali ele foi o Senhor da sua vida, mas que hoje ele está disposto a seguir, a mudar o seu rumo, e esse rumo ele vai começar a ser traçado por Jesus, agradecendo pela morte e ressurreição, né, que foram os passos de Cristo fundamentais para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Em sequência disso, entregando a nossa vida, né, nos oferecendo completamente a Cristo e pedindo para que o Espírito Santo entre em nossas vidas e seja o nosso guia, e ao final agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem dado de Ele estar ali naquele momento aceitando a Ele como Salvador. Não se esqueça que você precisa continuar a incentivar e a mostrar amizade aos novos cristãos. Apresente ao corpo, ajude-os com oração e estudo bíblico, esteja ao lado deles quando precisarem de ajuda. Você também pode ser um evangelista. Isso é muito importante, porque principalmente quando a gente fala de um processo de conversão nesses moldes mais... de um laço mais estreito com a pessoa para quem você está convertendo, porque muitas vezes pode acontecer de
aparecer um visitante na igreja, e aí a pessoa, durante a mensagem, ela quer aceitar Jesus, e você vai à frente para auxiliá-la. Então ali é um processo que você, vamos dizer assim, mais pontual. Você foi ali, orou pela pessoa, e não que não seja menos ou mais importante, tá? Tô falando na questão de, nesse sentido complementar aqui. Aí a igreja vai tratar, vai cuidar e acompanhar aquela pessoa. Mas quando a pessoa ela é desse ciclo de amizade seu, acaba sendo naturalmente uma responsabilidade sua cuidar daquela pessoa, né? Nos passos seguintes da sua conversão, apresentar ela para a igreja, para o pastor, acompanhá-la no estudo bíblico, auxiliá-la no processo inicial. Porque depois aceitei a Jesus, tá, e aí, o que eu faço? Então a pessoa ela precisa ter esse direcionamento, e nada melhor você, um cristão já mais maduro e uma pessoa em quem ela já confiou, né, já confia, você continuar dando esse auxílio, esse suporte para que a pessoa possa se firmar nos caminhos de Deus. E aí o texto ele tem uma oração. Peça forças a Deus para podermos servi-lo. Peça que nos dirija as pessoas que possam ser ganhas para ele. Então aqui a gente tem o quê? Que é muito importante. A parte fundamental é iniciarmos o processo de evangelismo. Então é pedir força para Deus para que a gente possa servir. E muitas vezes a gente pode falar, não, eu estou na pandemia aqui, não dá, não tem como eu sair, vou esperar a pandemia acabar. E na verdade não precisa. Né? Hoje nós temos a tecnologia, e se não fosse ela, a gente não estaria aqui hoje nessa videoaula. Então a gente pode usar as nossas redes sociais, WhatsApp, para quê? Para começar a iniciar esse processo. Então é pedir força para que Deus nos ajude a iniciar esse processo de evangelismo, né? De servir a Deus também através do evangelismo. Né? Porque é claro que atividades na igreja hoje é muito mais difícil por conta do isolamento. Mas a gente pode servir com o evangelismo, né? Muitas vezes compartilhando a live da igreja, às vezes é uma coisa simples, né? Coloca lá no seu feed do seu feed lá do Facebook, por exemplo, né? A live do culto, né? Põe lá, às vezes alguém vai assistir que você nem imagina, a pessoa vai assistir e vai ser abençoada, e aí depois ela pode mandar uma mensagem para você, e aí você iniciar aquela conversa inicial que você não sabia como iniciar. Você gostou, e aí como é que foi e tal, e poder começar a estreitar um laço com aquela pessoa, sair dos meios de Facebook e aí partir para um mais pessoal, no WhatsApp. Não, vou te chamar no WhatsApp aí e tal, e começa a conversar com a pessoa, e aí começa startar, às vezes mandar uma música, né? Nessa questão eu sempre, e uma coisa que eu falo de mim, é uma coisa que eu acho que é muito mais viável. Mande um texto, né? Você digita um texto ali mesmo e manda, não manda aquelas coisas prontas, porque muitas vezes se torna uma coisa muito artificial. A pessoa fala, ele deve ter mandado isso aí para mais umas 30 pessoas. Né? Então é bom quando a gente está falando desse processo de evangelismo e quando ele é pontual, né? Quando você quer realmente atingir aquela pessoa, que você seja muito específico, para que a pessoa saiba exatamente que você está mandando para ela aquela mensagem. Né? E peça a Deus que dirija as pessoas que possam ser ganhas para ele. Então é parte do processo. Como eu falei, quando você começa a preparar o solo, as coisas vão acontecendo a seu favor. Deus vai pondo pessoas no seu caminho, Deus vai te dando estratégia para que você possa iniciar esse processo. Tudo isso é serviço, tudo isso faz parte dos dons, tudo isso se encaixa, como eu falei, para o bem comum, que é para que o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a igreja, ele se conclua. Para isso nós precisamos exercer os nossos dons, exercer o nosso serviço, exercer o evangelismo que Deus requer de cada um de nós. A sós. Então nós temos aí, considere outras vezes as tabelas A, B, C e D, as tabelas que nós já fizemos aí durante a aula,
Depois de considerá-las em oração, altere-as conforme as mudanças que gostaria de fazer no seu estilo de viver. Então você vai pegar as tabelas anteriores, ver o que dentro dessas tabelas está de acordo, que está a favor do reino de Deus, para que você possa exercer os seus dons e serviços, né, para que você possa ser um servo na casa de Deus, na obra de Deus, para que você possa ser um evangelista para a obra de Deus. E aí, o que você vai fazer? Você vai mudar o que precisa ser mudado. A sua tabela antes de entender um pouco da aula e a tabela depois. Então, eu gostaria que você depois me mandasse essas duas imagens, né? Isso aí para a próxima aula. Depois que nós iniciarmos a aula 9, então aí você vai mandar para mim as tabelas A, B, C e D, o antes e o depois dela. Ah, não, do jeito que estava bom, ou não, eu mudei algumas coisas, acho que eu preciso ter algumas mudanças aí na minha organização para que eu possa servir melhor. 2. Depois de considerar seus dons e seu tempo, assinale com um X as áreas da sua vida e testemunho do exército de salvação nas quais vocês acham que deveria envolver-se. Copie a tabela abaixo em seu caderno. Então aí nós temos mais uma tabela onde estão listadas algumas atividades dentro da igreja, dentro do exército de salvação. E aí você vai assinalar com um X aquelas nas quais você pode se envolver, naquelas que você pode ali mostrar o seu testemunho, né? Ou nas áreas que você pode desenvolver. Então aí a gente tem algumas atividades, algumas, é claro, o corpo, né? A igreja de São Miguel Paulista não tem todas as áreas, mas dentro das que tem, quais que você se enquadra, né? Quais que vocês acham que você pode trabalhar, servir, quais você pode dar o seu testemunho, em quais atividades você pode servir a Cristo dentro do exército. Então aí também você vai preencher, vai fazer essa tabelinha num caderno à parte, marcar com X atividades que você acha que se enquadra, e aí na próxima aula, né, você vai me mandar essas atividades. Tá ok? E aí finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Que Deus abençoe. Aí eu vou, assim que postar depois, que vocês verem, a gente vai marcar um horário para poder discutir um pouquinho da aula, tirar algumas dúvidas caso vocês tenham de algum tópico, para que a gente possa também conversar em conjunto, tá ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima aula.